Primeiro, vale ressaltar que a lei do Conselho, que dispõe sobre o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, no artigo 3º, inciso 9º, diz que cabe àquele CDCA regulamentar, com base na legislação vigente, as eleições do Conselho Tutelar. A resolução normativa do dia 1º de abril de 2019, ela estabelece no seu artigo... no seu artigo 32, inciso 11, que a comprovação da experiência na área da criança e do adolescente, no mínimo de 3 anos, a ser regulamentada por edital. Até aí, tudo bem. No dia 6 de junho, deputada Arlete Sampaio, o Conselho da Criança e do Adolescente emite um edital publicado no diário, aliás, o edital do dia 30 de maio, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, no dia 6 de junho, o edital que rege as eleições do Conselho Tutelar diz o seguinte, aqui no item 2, subitem 2.1.10, comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, 3 anos. Vale ressaltar que essa descrição está na lei do Conselho Tutelar. No dia 14 de junho, o Conselho Tutelar, o CDCA lança 2 editais. O edital 2 e o edital 3, que alteram o edital número 1, que estabelece um prazo para apresentação da documentação comprobatória. E essa documentação deve ser apresentada no dia 29 e 30 de junho, conforme previsto no edital do dia 13 de junho, publicado no dia 14 de junho. No dia 19 de junho, lembrando, véspera de feriado e véspera de ponto facultativo, publica-se no Diário Oficial do Distrito Federal uma outra alteração, faltando somente 10 dias para que aqueles que vão concorrer ao Conselho Tutelar apresente a sua documentação e no subitem 4 ele especifica que tipo de entidade pode emitir a documentação comprobatória. Agora o CDCA, faltando menos de 7 dias, quer restringir, e ainda mais, diz o seguinte, que quem deve emitir são entidades registradas há menos de 1 ano no CDCA. Se você acessa hoje, há menos de 1 ano, se você acessa hoje o site do CDCA, você vai encontrar essa página. Não existe listagem de entidades que podem emitir. Mas, em pesquisa, nós averiguamos. Existem hoje 151 entidades que podem emitir esse certificado. Aí eu lhe faço o seguinte, a comprovação. Somente essas 151 entidades, hoje, podem emitir. Aí eu vou te dar um exemplo, uma creche privada, não vou falar creche pública, uma creche privada, que tem lá seus professores, e esse professor quer concorrer ao cargo de conselheiro tutelar. A resolução, o edital número 4, veda, deputada Garcia Maia, a emissão de certidão por essa creche privada. E ainda mais, o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente exorbita no seu poder regulamentar, porque a lei é clara. A lei ela só pede que se comprove, mas não delimita quais são as entidades que devem emitir. Ora, o legislador, à época, Poder Executivo, resolveu não delimitar a entidade que vai emitir essa comprovação. Na lei está claro, e aqui eu quero mostrar a vossas excelências. No artigo 45, no inciso 6, diz o seguinte: a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, 3 anos. Aqui, senhores e senhoras deputados e deputadas, não diz quais são as entidades autorizadas. O Conselho, na minha visão, vem a 10 dias, menos de 10 dias, da apresentação da documentação comprobatória,
editar dizendo quais são as entidades, e ainda mais. Se formos pesquisar, não conseguimos acessar. E ainda mais, será uma reserva de mercado? Será que somente os profissionais que atuam nessas 151 entidades têm a capacidade para atuar no Conselho Tutelar? Será que somente essas 151 entidades, deputado Cláudio Abrantes? Será que, por exemplo, um professor do Instituto Mackenzie, o professor da Maple Bear, um professor de qualquer creche ou escola de educação infantil não tem condições de disputar uma eleição? Vamos deixar claro que o processo de eleição do Conselho Tutelar, a documentação comprobatória, é só o primeiro passo. Depois ele faz uma prova que precisa de 60% de aprovação, e este ano a Secretaria de Justiça acertou em contratar o Sebrasp, e depois ele passa por um processo de eleição. Imagine, vossas excelências, se há 7 dias, deputado Chico Vigilante, do registro das nossas candidaturas, exigisse um documento que somente 150 entidades pudessem emitir. Desculpe, está aqui, deputado, a 151, e ainda mais. E ele coloca ali no ou, vou só concluir, que são as instituições públicas. Mas, mais uma vez, públicas. E as privadas? As escolas privadas não podem? Que tem registro no Conselho de Educação? Elas não podem emitir? Por que não? Por que uma creche privada, o professor de uma creche privada não pode participar do processo? Não pode, de jeito nenhum. Não pode, porque a resolução instituída, o edital, levianamente alterado, faltando 10 dias para a eleição, proíbe esse tipo. Se quiserem, eu peço para o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, deputado Fábio Félix, que emita um projeto de lei e vamos discutir aqui nessa casa, restringindo quais são as entidades que podem emitir essa certidão. Obrigado, presidente.